Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Vivenciando a Dança como Instrumento de Transformação. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas mulheres. E neste episódio, quem me acompanha é a Judias. Olá, Judias! Salve, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Paula da Paz. Ela é cantora, atriz, dançarina, professora de dança e produtora cultural. Paula, seja muito bem-vinda. Nos conte quem é a Ana Paula dentro de tantas Paulas da Paz. Oi, gente, como vocês estão? Em primeiro lugar, agradecer demais ao Vozes Femininas por esse convite. É uma honra, para além de serem mulheres que eu admiro muito, né? É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história com o mundo e com essas mulheres incríveis que estão fazendo isso possível, gente. Elas são maravilhosas. Obrigada, meninas. A Ana Paula, é sempre engraçado me ver no lugar da Ana Paula, porque ela sempre me remete à criança nordestina que nasceu em Maceió, né? Poucas pessoas me chamam de Ana, e a maior parte das pessoas que me chamam de Ana estão em Maceió, ou fizeram parte dessa minha primeira infância. A Ana Paula é uma menina muito amável, muito justiceira e muito guerreira e empática, né? No Nordeste, não dá para generalizar e dizer que via de regra é assim, mas dentro do meu convívio e do convívio que eu posso compartilhar com muitas pessoas que são nordestinas também, a cumplicidade, o companheirismo e a empatia, principalmente, são coisas do nosso cotidiano, porque nos anos 80, por exemplo, quando eu era criança, no Nordeste, né, a pobreza era algo muito visível e, pelo menos na minha realidade, era assim, né? Então, essa coisa da empatia, né, desse compartilhar, eu posso ter pouca farinha para fazer um pirão, mas eu vou dividir essa farinha com o vizinho, com a vizinha. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida, é um aprendizado que aconteceu de forma natural, né? Então, a Ana Paula é essa menina que traz os conhecimentos de duas famílias pobres da roça e que jamais vai sair dela, né? A Ana Paula é essa menina que saiu de Maceió ouvindo sua avó falando que não deixasse ninguém dizer o que fazer da minha própria vida. Então, eu luto muito por isso. A Ana Paula é essa menina. A Ana Paula é a menina que é família, né? Que todo o entorno que ela se mete, ela busca transformar numa família porque ela acredita mesmo que esse é o melhor formato de fazer as coisas para dividir os sonhos, né? Essa é a Ana Paula. E essa Ana Paula eu carrego dentro da Paula da Paz. Essa Ana Paula, na verdade, é a dona desse receptáculo aqui. É ela que é a minha guia. E dentro disso, muitos anseios, muito sonho de ganhar o mundo fazendo o que se acredita, o que é importante, o que eu considero importante para mim e que considero também que pode ser importante para mais alguém. Isso também é um aprendizado nordestino, fazer com que a minha existência seja útil para mim e também para a existência de mais alguém. E agora estamos nesse processo dizer Ana Paula, a Ana Paula da Paz Alves, né? Porque ela tem todo esse nome aí, né? É Ana por causa da avó, por causa da mãe, e é Paula por causa do pai.
por causa dos avós, e assim segue, né? Então, é honrar a ancestralidade mesmo. É isso, é honrar a ancestralidade. Paula, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. Assim, é um presente para nós, é um presente para mim, Catiana, em particular, ter você conosco. Você trazendo essa questão que eu achei muito bonita, né? A minha farinha ela pode ser pouca, mas eu vou compartilhar o meu pirão. Isso eu achei bem bonita, essa sua frase que você traz pra gente. E aí, quando a gente entra aqui, eu te conheci na dança, né? Sou sua aluna de dança, então é um presente também. E nesse grupo de dança que você compartilha com outras mulheres, não somente essa vivência de dança, mas essa vivência de autocuidado, né? Da autoestima, de várias outras coisas, expressões que o corpo da gente traz, que o corpo da gente fala, né? Que é isso, o corpo fala. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é essa Paula, professora de dança, que traz, através da dança, uma autoestima para muitas mulheres, como eu, Catiana, e tantas outras, né? A Judias também, que é sua aluna, que faz parte desse grupo, que está aqui conosco. Então, conta pra gente como que é essa experiência e essa importância para você. A dança é uma coisa muito comum no povo brasileiro. Não dá para generalizar, mas é um contato direto, né? E nos povos nordestinos isso é também muito forte, porque sempre que a gente resolve comemorar, e o brasileiro tem uma capacidade incrível de comemorar, isso é muito lindo, né, no povo brasileiro. Sempre que a gente resolve comemorar no Nordeste, é um forró. A gente vai fazer um forró, né? Então, a dança é uma coisa já muito presente na minha vida desde sempre. Quando eu vim para São Paulo, vim com 14 anos para São Paulo, eu passei a dar importância ainda maior para esse dado, né? Para essa vivência. Porque um forró é uma troca, é uma dança a dois, né? Você vai Sim. trocar uma energia, vai trocar uma alegria, vai se divertir, né? E não necessariamente é uma troca de energia íntima, é afeto, mas às vezes é um afeto, por mais que seja uma dança a dois, é um afeto com o seu próprio corpo, né? É se permitir trocar energia com outra pessoa, é se permitir uma vivência de 5, 4 minutos com outra pessoa, né? Onde a gente precisa negociar como que vai ser essa vivência para ela ser legal, ser divertida. Então, eu passei a ter essa consciência mais forte quando eu vim para São Paulo, e que em São Paulo eu percebi que as pessoas tinham pouco tempo para comemorar, porque é outra realidade, é uma realidade, por mais que uma realidade totalmente permeada por nordestinos e nordestinas, é uma realidade de uma cidade gigantesca, que você leva várias horas para atravessar, para chegar até o seu trabalho, ou para voltar para casa, ou para ir para um lugar onde é permitido fazer festa, e assim vai. Então, é uma realidade muito, muito abarrotada pelo capitalismo, né? Muito sufocada pelo capitalismo. Então, o povo de São Paulo comemora um pouco menos do que o povo nordestino. Para além disso, há uns 10 anos atrás, eu me envolvi muito no movimento do samba rock. E o movimento do samba rock, eu já tinha mais idade para compreender coisas, já estudava, né, a questão do corpo, já fazia aula de capoeira, já fazia aula de danças tradicionais. Então, dentro desse movimento do samba rock, que é um movimento muito familiar, porque nasceu nos quintais de casa, é um movimento muito familiar, eu pude perceber de forma mais didática os benefícios da dança. Isso pensando na dança a dois. Então, mais tarde, né, há 6 anos atrás, eu me apaixonei pela dança africana, a dança, né, da costa do oeste africano, principalmente a Guiné, né, as danças da Guiné. Eu passei, então, a olhar para isso de forma didática também, né? Sim, sim. Sobre o resgate da memória do nosso corpo. Como é importante movimentar o corpo nesse sentido, para resgatar as memórias que existem dentro desse nosso universo, que é o nosso corpo. Quantas coisas inconscientes a gente movimenta e que são importantes de movimentar e que precisam estar em movimento quando a gente simplesmente dança. Às vezes a gente não sabe o que está exatamente dançando, às vezes a gente não sabe porque aquilo toca tanto a gente, mas toca e move
né? Eu costumo dizer que foi uma coisa que eu aprendi, que o corpo tem uma sabedoria que vai para além da compreensão. E isso ajuda, né, esse resgate dessa autoestima dessa mulher, né, quando você está falando isso. Claro, porque aí ela começa, de repente, nesse processo, a se sentir possível. Olha, é possível que eu dance, mesmo que eu não tenha a intenção de ser uma dançarina ou uma professora de dança. É possível que eu dance e alguma coisa aqui dentro se movimente e faça eu me sentir feliz, e faça eu me sentir mais eu, e faça eu me conectar com o meu corpo, porque a gente está muito, né? A sociedade exige muito a questão mental da gente, né? Razão, razão, razão. E a gente precisa dar vazão ao que é selvagem, ao que é antigo dentro da gente, que a gente nem lembra mais. E como que a gente faz isso? Movimentando, dançando é um bom jeito de fazer isso, né? E é um jeito que é acessível, né? A dança é uma coisa que você não precisa saber coreografia, você não precisa saber estar fazendo exatamente aquilo que o professor está propondo, mas você precisa movimentar o corpo, né? O movimento é uma coisa comum em todo o universo. Tudo está em movimento o tempo todo. E o corpo precisa desse movimento. E a dança, ela sugere, no caso da dança africana, né? Ela sugere para além disso, porque para além disso a gente tem os tambores, né? Então temos essa fala, essa comunicação que trabalha o nosso inconsciente, a vibração dos tambores, né? O que isso causa no corpo da gente, quais as vontades que um corpo tem quando ouve um tambor. Não negar isso, para as mulheres principalmente, né? O quanto esse movimento, o quanto isso movimenta a energia dos chakras, a energia do nosso chakra base, que é o chakra da criatividade, da sexualidade, que é na gente muito reprimida. Muito reprimida. Quantas feridas, quantas lacunas, quantas tristezas cabem dentro de um corpo de uma mulher, e principalmente do corpo da mulher preta, do corpo da mulher indígena. E a dança ajuda a gente a movimentar isso, porque, por exemplo, terapia, né? Vamos oferecer terapia para os povos indígenas, para as mulheres indígenas, para curar a ferida dos estupros e dos absurdos, todos cometidos durante esses 500 anos no povo brasileiro, nas mulheres brasileiras. Vamos oferecer assistência psicológica e emocional para as mulheres pretas. O governo não faz isso. A gente não tem isso. E é caro, até mesmo porque é um trabalho ilustre, é um trabalho de alta necessidade. Então, a dança chega nesse lugar dessa forma. Inconscientemente, né, de forma inconsciente, a gente vai movimentando algumas coisas que estavam empedradas, encalacradas, e isso vai ajudando a soltar aquilo que está preso, que foi reprimido, que foi machucado, que foi ofendido, diminuído durante séculos. Então, quando eu vejo o poder terapêutico da dança na vida das mulheres, digo isso por mim, eu chego a esse lugar, que movimentando essas memórias que são nossas, das nossas mães e nossas avós, através do som dos tambores e do movimento e do suor, do calor, tudo isso é incrível. Pelo menos na minha vida sempre fez uma grande diferença. É libertador, né, Paulinha? Como você falou. Para mim é libertador. Fazer parte desse seu grupo de dança, para mim, é libertador, né? Porque cada mulher com seu corpo, com a sua individualidade, então, vem dançar, né? Vem ser quem ela quer ser. E isso é importante para todas as mulheres. E que todas as mulheres pudessem ter oportunidade de estar num grupo de dança. Deveria ser políticas públicas, na verdade. A aula de dança deveria ser política pública para que todas as mulheres possam dançar, possam se libertar, né? Possam se curar de todas as feridas que o sistema também traz e que impõe. É isso. Nossa, poderia ficar a tarde inteira ouvindo a Paula falar sobre dança, e que saudade, né, das nossas aulas. Enfim, cada aula era uma coisa de renovar totalmente. Eu saí renovada para mais uma semana, era incrível. Paula, ainda nesse tema sobre dança, conta um pouco sobre o seu projeto Vivenciando a Dança da África do Oeste. E por que África do Oeste? Bom, vou começar então o porquê África do Oeste. Há alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu resolvi começar a fazer aula com a Flávia Mazal. Fiquei completamente encantada, tanto pela dança quanto pela música.
E isso me pegou num lugar que eu não lembrava mais, né? Exatamente voltando àquela história da memória, né? E então eu fiquei muito encantada. Eu sou uma pessoa com natureza muito apaixonada. E me dediquei, parei todas as outras coisas que eu estava fazendo e falei, vou me dedicar a isso. E comecei a estudar, estudar, estudar. E cada vez me encantava mais. Porque aí, para além da dança, comecei a estudar música também com o Rafael Fazion, né? E aí, enfim, eu, com o meu jeito apaixonado, me aprofundei muito nisso. E aí comecei também a procurar informações históricas daquela região. E aí descobri que, na verdade, existe a África do Oeste e aquilo é um universo gigantesco, que o que eu estudo, na verdade, é mesmo as danças e as músicas de Guiné, né? Porque a África do Oeste, Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, enfim, é muito gigante. É tudo que um dia foi o Império Mandém. Então, eu digo que sim, está na África do Oeste, mas eu estudo especificamente a Guiné. E busquei livros, sites, onde me aprofundar na história também daquela região. E sigo apaixonada por isso. Para além, né, de seguir, de ter me apaixonado muito por essa dança e dessa região, eu notei, dentro dos vínculos mesmo feito, a partir dessa vivência que eu tive nas aulas da Flávia, eu notei o poder transformador que isso tinha dentro do meu corpo. E como isso poderia ser expandido, como eu não sentia que isso tinha que ficar só em mim, que eu podia compartilhar isso com outras pessoas a partir desse olhar, porque tem outras pessoas dando aula de dança africana, dessa dança específica na cidade, inclusive a Mariama Camará, que é guineana, e tem outras pessoas dando aula dessa dança com fusões, né? A dança afro-brasileira. Então, tem a Regina Santos, tem a Luli, que é a Luciane Ramos, a Janete, e mais uma galera, uma moçada nova chegando, que já foi formada por essas meninas. Meninas não, né? Mulheres. Então, tem muita gente nessa... Muita não posso dizer que é muita, porque a gente sabe que pode ser muito mais. Mas, enfim, tem uma galera trabalhando com isso de forma bem bonita, mas eu quis trazer esse olhar terapêutico mesmo, porque eu senti esse efeito terapêutico em mim e no meu corpo. Então, eu quis trazer esse olhar para as minhas vivências, para as vivências que eu ia promover. Aí eu trouxe para esse grupo do qual vocês fazem parte. Eu trouxe, não, vocês me trouxeram para esse grupo. Um dia a Silvia e a Kátia me mandaram a mensagem, a gente tem o grupo, tem o lugar, a gente quer saber que dia que você pode. Eu falei, oi? E foi assim, né? Então, dentro desse grupo, eu pude, para além de realizar um sonho, que era manifestar a vivência da dança africana, através dessa ótica terapêutica e ancestral, né? Desse resgate ancestral, eu pude aprender demais e vivenciar na minha existência a potência de uma rede de apoio feminino. Esse grupo é algo que me emociona muito, inclusive, porque eu não estou ensinando nada, eu estou compartilhando. E se toda pessoa que pretende passar um conhecimento para frente entendesse como os povos africanos e os povos indígenas, e não só outros povos originários também, como o lugar do professor ou do propagador do conhecimento é um lugar de compartilhamento. Porque na mesma força que você ensina, você aprende. Então, para além disso, esse grupo me traz a felicidade imensa de poder ter o privilégio de compartilhar a minha história, a minha vivência e de enriquecer e fortalecer essa história, essa vivência com a potência gigantesca que é cada uma dessas mulheres. Todos os dias eu olho para essas mulheres e penso, que dádiva, que bênção. E como essas mulheres me ensinam, inclusive, sobre as mulheres da minha vida, as minhas avós, as minhas tias, e esse círculo que existe em toda a família, que só é possível através da força das mulheres. Paula, conta um pouco como a nossa ouvinte, por exemplo, tem interesse em fazer a dança, como que ela faz? O que é essa dança? É um encontro? Enfim, só para entender um pouco mais. Bom, esse grupo em si é um grupo de vivência mesmo. Eu coloco a vivência
com a dança, mas esse é o mote. Nós temos os nossos encontros mensais que a gente tinha. Agora a gente continua fazendo esses encontros virtualmente, sempre que a gente consegue, porque cada uma passando por vários processos. A maior parte desse grupo, esse grupo é muito formado por professoras e coordenadoras, então estamos vivenciando vários processos aí, né? E para além de muitas trabalhadoras independentes, autônomas. Mas a gente, dentro dos processos criados até agora, são as aulas de quinta-feira à noite, às 20 horas, na Rua Vitório 77, que é a sede da Brava Companhia, no Campo Limpo, e um encontro mensal que a gente fazia sem a dança, né, para compartilhar cuidados ancestrais, se ver, cozinhar juntas, se acolher, tirar tarô, compartilhar nossas experiências com aromaterapia, com fitoterapia, nossos conhecimentos ancestrais mesmo de cuidado e de acolhimento. Poder derramar o nosso choro, poder derramar o nosso riso, poder derramar a nossa sexualidade e dizer, nossa, é normal, isso é o normal. E ser acolhida e trocar experiências. Isso fortalece demais o coração da gente. Isso faz a gente se sentir muito necessária. Mais para si do que para o resto do mundo, mas também para o resto do mundo. Então, se vocês quiserem participar desses processos nesse momento, a gente está fazendo aulas virtuais, não é a mesma coisa, mas a gente está buscando movimentar mente, coração e manter acesa a chama, né, desse 1 ano de experiência juntas, se vendo toda semana. E para além de se ver toda semana, compartilhar durante a semana. Desse grupo nasce um círculo de amizade e de companheirismo que eu quero ter pro resto da minha vida. E quero poder compartilhar cada vez com mais mulheres, e não só com as mulheres, com os meninos também, que inclusive a nossa música, né, dentro do processo da dança presencial, é tocada pelo Rafael Fazion e pelo André Trindade Mamura. Então, compartilhar isso com o mundo. Que seja possível que os homens se permitam a isso também. Porque eles precisam, todo mundo precisa. É isso. É isso, todo mundo precisa, né? Aguenta coração, né, Paulinha? Você me deixou bem emocionada aqui, porque que feliz encontro, né? Eu não lembro se eu entrei no grupo quando eu te conheci, se foi a Judias que me falou, a gente estava iniciando o ano, eu acho que foi ela que comentou comigo sobre o grupo. Ela falou, Kátia, tá se formando um grupo de dança com mulheres para se fortalecer. E eu acho que aí foi nesse momento, que é no Campo Limpo, eu acho que tem então essa questão da gente, a acessibilidade da dança para todas as mulheres, e mulheres que estão nas periferias da cidade de São Paulo e que muitas das vezes não pararam para pensar que podem sim fazer esse autocuidado, essa aula de dança, né, que a gente sabe onde a gente, né, o sistema, que esse sistema elitista branco às vezes não permite essa mulher que está na periferia pensar que ela pode se cuidar e que pode ser acessível. Então esse grupo para mim também foi bem transformador, e foi a Judias que me convidou para fazer parte, e aí eu conheci já conheci algumas, mas foi aí que eu te conheci, Paulo, e que feliz encontro nosso, né? Que bom que a gente se cruzou. É isso, axé, coisa linda. Ó, e aí eu fico olhando a Paula, né? A Paula, dentro da arte, né, das artes, você vivencia várias experiências, né? Como professora de dança, como dançarina, como cantora, como produtora cultural, vários movimentos culturais você, né, faz parte. E aí eu queria saber de você, Paula, como é que é lidar com tantas Paulas dentro de uma Ana Paula? Como é que é isso para você? Como é que você se cuida? E como é que você vai ressignificando tantas profissões e tantas ocupações? Então, isso não é nada fácil. Isso acontece também por questões do nosso aprimoramento como humana, né? Ou seja, eu sempre tive um coração muito grande e tenho a síndrome de Mulher Maravilha. Então, eu acho que eu posso fazer tudo. E acho, inclusive, que posso fazer tudo ao mesmo tempo. A gente está trabalhando isso na terapia, mas eu ainda acho. Então, é bom assumir que eu ainda acho. Mas existe em mim uma justiceira muito forte. Desde muito criança, eu lembro do quão eu queria ser participativa
nos afazeres, nas obrigações da minha mãe, por exemplo, porque eu queria muito poder aliviar o peso que ela carregava sozinha. 3 filhos, uma casa, um casamento, então, e o trabalho. Então, eu sempre eu nasci assim, essa coisa de tentar ajudar as pessoas a carregar a sua própria cruz. A macumbeira falando carregar a cruz, mas enfim. Faz parte. Uma expressão que todo mundo entende. Mas aí eu fui crescendo e notando que algumas pessoas tinham mais que outras. E porque no meu universo infantil, a pobreza era generalizada. Então, todo mundo estava na mesma situação que eu. Então, dentro do universo da arte, isso nunca foi muito diferente. Eu decidi virar produtora cultural, porque, é claro, tem as coisas que são ancestrais, tem as coisas que são paixão, né? Por que que eu fiz capoeira? Por que que eu fiz danças tradicionais? Eu não sei. Isso apareceu na minha vida porque tinha que ser assim. E aí eu fui me formando, artista, com as danças tradicionais, com o canto desde muito cedo, desde a igreja, quando eu tinha 9 anos, que a igreja me expulsou porque eu jogava futebol, era futebol, a igreja, acabei ficando no futebol, mas o canto sempre fez parte da minha vida. Mais tarde, vindo para São Paulo, eu pude estudar as danças tradicionais brasileiras, eu pude fazer 5 anos de teatro através do Centro Cultural Monte Azul e da Tropes, né, que foram 2 instituições que fizeram parte da minha formação artística, que foram base, inclusive, para a minha formação artística. E aí, um dia, eu olhei e falei, mas por que que essa gente incrível, maravilhosa, incluindo eu, não está trabalhando, não está ganhando dinheiro com arte? E aí participei de vários movimentos em torno disso, e um dia eu percebi que participando desses movimentos, eu estava fazendo uma coisa que eu nem sabia o nome, chamava produção cultural. Então eu comecei a estudar o que era produção cultural, o que é a produção cultural. E eu tinha do meu lado referências muito importantes em torno disso, como a Carla Lopes, o Gil Marçal, o Guna Vargas, a própria Anabela Gonçalves, a Ana Estrela, que são pessoas que também fizeram parte desse processo. A gente cresceu junto dentro disso, né, da arte e educação. Então, eu comecei a fazer produção cultural. Depois de muitos anos trabalhando com arte e educação e estudando a arte, né, com música, teatro, trabalhando também, e também a dança, eu falei, vou fazer produção. Comecei, então, a produzir através do samba rock, ou seja, promover eventos, entrar dentro dos processos do SESC, e aí comecei a entender a potência que eu tinha como produtora cultural, que é uma potência que muitas outras produtoras, inclusive, têm dentro da Zona Sul. Falo da Zona Sul porque é o meu círculo mais próximo, mas sei que isso acontece no Brasil inteiro. A gente vem falando do poder das mulheres, mas não só os produtores também, mas eu falando agora principalmente das mulheres. Então, assim, comecei a olhar e dizer, isso é importante para outros artistas. Isso, para além da questão da invisibilidade, porque isso está no nosso país totalmente atrelado à mídia, à televisão, né? E eu não estou falando disso, estou falando da sobrevivência mesmo, de ter um cachê por mês que ajude a pagar o aluguel, mas também do espaço para expressar o seu ser criativo e artístico, porque o artista precisa disso. É vital, é vital. Tudo é arte e eu não conheço ninguém que consiga passar a vida sem isso. E para o artista é muito importante ter espaço para produzir sua arte, para mostrar para outras pessoas, para compartilhar suas criações. Então a minha produtora, a produtora Paula da Paz, nasce aí. Dentro disso, eu comecei a entender a importância das minhas próprias expressões artísticas. E aí passei a produzir, para além de outras pessoas, o meu trabalho também. E cada dia que passa, eu tenho produzido mais o meu trabalho. Porque a gente se embrenha nos projetos burocráticos, essa coisa toda, e se perde um pouco, né, dentro desse processo. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu lembro que o primeiro projeto que eu escrevi, o Guna me ensinou, me deu o básico e falou, agora põe suas ideias aí. Eu lembro que o primeiro projeto que eu escrevi foi um projeto que eu chamei a Michelle Corrêa, que é uma amiga, para fazer junto comigo. Era a ideia de uma rádio comunitária. Eu nem lembro quantos anos tem isso. Mas eu escrevi todo o projeto. A rádio ia chamar Natividade, de ser nativa, e de estar na atividade, né? De ter esse trocadilho. Eu escrevi todo o projeto, imprimi todo o projeto. Eu estava no ponto de ônibus com tudo dentro do envelope para entregar numa casa de cultura. Eu não fui. Eu voltei para casa. Porque eu não acreditava que eu tinha capacidade para ir. Juro.
Voltei para casa. O ponto de ônibus era na rua de cima de casa. Voltei para casa chorando, claro, porque eu tava naquele momento tentando romper com uma limitação que eu acreditava que tinha, porque o mundo fez acreditar que eu tinha, mas eu não tinha. No ano seguinte, eu tentei outro projeto e consegui. E depois eu voltei naquele projeto e li o projeto e falei, mas é uma ideia ótima, estava bom, por que eu desisti disso? Então, dentro de todas as paulas que existem aqui dentro, né, de todas as iniciativas que eu acho importante, que eu achei importante na vida começar e continuar, vive essa luta interna, vive essa luta que é comigo mesma, que é de sentir que eu sou capaz e de dizer não, eu estou viajando. Porque existe mesmo uma gana muito grande de ganhar o mundo. Mas aí toda vez eu realizo uma coisa grande e eu falo, você está louca, você está se achando, o que você acha que você está fazendo? Volta para casa. Isso tem Não um vai, nome. não vai passar vergonha, né? O que, Ju? Tem um nome, Paulinha, Síndrome da Impostora. Você já ouviu falar? Sim, eu inclusive acabei de assistir uma série inteira sobre isso e não à toa eu gostei tanto da série, né, amiga? Por causa Sim. disso, assim. Aí, essa coisa de fazer muitas coisas também tem a ver com esse lugar de dizer, não, você pode sim, você pode e você vai. E quando você faz, pelo menos do meu lugar de existência, quando eu faço isso pelo outro, eu faço com mais voracidade, eu faço com mais gana, né? Com uma coragem, que é a coragem de mudar o mundo. E quando eu faço para mim, existe uma limitação. Hoje não existe mais, mas existiu durante muito tempo. Mas isso de acreditar no sonho dos outros me ensinou a acreditar nos meus próprios sonhos. E hoje, dentro das próprias, né, dentro da minha guerra comigo mesma, ou de acolher essa criança interior, de acolher, de lamber minhas próprias feridas, uma fera lambendo as próprias feridas, que eu tenho passado a acreditar muitíssimo no meu trabalho também, e também estou produzindo e botando isso no mundo. É isso. E, Paula, então, nós falamos aí bastante de dança, né? Você trouxe a sua vivência e seus projetos relacionados à dança. Agora eu queria trazer uma outra paixão tua, que é o canto. E você, como uma artista completa, dança, canta, sapateia, maravilhosa. Mas aí eu queria que você contasse um pouco sobre o seu mais recente lançamento, que é o show Um Canto para Iabás. Bom, é outro universo. A gente é canceriana, a gente não gosta de se meter em coisa pequena, a gente é megalomaníaca, a gente gosta de coisa grande. As Iabás são as deusas, são as forças femininas, é o feminino sagrado do candomblé, sagrado feminino, enfim. Há 2 anos atrás, depois de 17 anos com vivência em várias profundidades com o candomblé, há 2 anos atrás eu decidi me iniciar. Eu sou feita no santo, sou filha de Oiá com Ogum, e sou feita no Abassá de Xangô, Agodô, Iodé e Lilé, que fica em Guarulhos, Mãe Dida e Pai Alexandre. Tem sido uma experiência engrandecedora, inclusive dentro de todos os processos que eu falei aqui, que eu compartilhei aqui com vocês e que a gente compartilha em outros momentos também, né? Eu tenho me sentido no lugar que eu sempre quis estar. Quando eu era criança, eu sonhava em ter 30 anos. Eu, de alguma forma, diagnostiquei isso com o fato de achar que a minha mãe, com 30 anos, era a mulher mais linda do mundo. Mais linda e mais forte, e mais capaz. Então, eu queria ter 30 anos. Meu sonho era ter 30 anos. Semana passada, eu completei 38. E de lá pra cá, eu fui me aproximando do candomblé. Mas quando eu fiz o santo, e acho importante dizer que não sei se é assim para todo mundo, porque cada um tem um caminho, para mim tem sido engrandecedor. De um jeito, no encontro comigo mesma, coragem de enfrentar a mim, as minhas sombras, acolher minhas sombras, de forma impressionante. Que eu começo a pensar que aqueles 30 anos que eu tanto quis ter, tá chegando aqui agora, né? Tá batendo agora nos 38. E aí eu resolvi, há 10 anos atrás eu comecei o processo de composição. E a minha primeira composição foi para Iemanjá. A minha primeira letra foi para Iemanjá. Uma letra gigante, que eu terminei e olhei assim e falava, nossa, fui eu que fiz isso? Caramba, que grandeza, que grandeza. E isso é uma das coisas mais marcantes na minha vida, sem dúvida. A influência da minha mãe na minha vida é algo incrível, é algo grandioso, é imenso, né? E tem a ver com essa imensidão do mar. E quando eu consegui terminar essa letra, que foi muito rápido, ela brotou como a água brota do chão, eu falei, eu preciso começar a falar dessas forças,
né? Dessas forças femininas. Isso há 10 anos atrás. Isso se perdeu, se achou, se perdeu, se achou. E aí, há 2 anos atrás, eu fiz o santo e isso se firmou muito grandemente. Então, eu falei, eu vou começar a falar disso com força agora. E aí, passei a reconhecer músicas que eu queria cantar, que falavam desse universo. E passei a compor mais e mais. E isso começou a brotar. E começou também a convergir com aquilo que eu estava falando agora, de investir no meu próprio trabalho, de investir nas minhas próprias criações. Ebuliu. Ferveu, o caldeirão da bruxa ferveu. E a cada dia que passa, mais coisas relacionadas a isso batem na minha porta, na porta da minha existência. E eu acolho e me acolhe e tem sido incrível. Produzir isso com uma banda toda montada por mulheres, né? Temos uma banda maravilhosa, toda feminina. Então, a ideia é que esse projeto possa ter o protagonismo de mulheres em todas as frentes, todas mesmo. Eu quero dizer aqui que eu tenho parcerias masculinas incríveis na vida e também na arte, né? E no meu trabalho, enfim. Mas a gente precisa mostrar para o mundo um lugar de protagonismo feminino das mulheres pretas, das mulheres indígenas, e que isso é urgente, né? E eu fico muito feliz de contar, inclusive, com a parceria masculina para isso, para colocar essas mulheres num lugar que precisa ser mostrado, porque nosso já é, a gente já é quem realiza isso tudo. Então, a gente precisa que o mundo saiba disso. Pelo menos eu tenho essa necessidade. Então, esse trabalho acabou de ser lançado no formato de show, né, virtualmente. Eu queria muito que tivesse sido presencialmente, poder abraçar minhas manas antes de começar a cantar, poder abraçar minhas manas depois do show, as minhas amigas e família depois, mas não deu. Então, se era para ser assim, foi lançado, né, pela Casa de Cultura do Imiboimirim, está lá na página da Casa de Cultura do Imiboimirim, inclusive ainda. Se vocês quiserem acessar, procurem. Foi no dia 9 de julho, que é o dia do meu aniversário, o dia que eu completei 38 anos. A Edi, que é a coordenadora da Casa de Cultura, me deu esse presente. E esse show acabou de nascer. E eu tenho investido meu coração, minha alma e minha compreensão e vivências de ancestralidade nesse projeto. E com o apoio de muitas mulheres. Não só, mas de muitas mulheres. E dentro do candomblé, a força feminina, a força de convívio mesmo, né, das famílias de santo, é algo sem o qual o candomblé não existiria. E convivendo com essas mulheres, todas da minha vida toda e também da minha família de santo, eu senti que eu precisava colocar esse trabalho no mundo. E ele nasceu até bem antes do que eu esperava. E estamos indo com ele. Já temos outros projetos de uma performance musical que vai nascer, que já está sendo produzida através dessa ideia do canto paraiabás, de saudar o sagrado feminino e o selvagem sagrado feminino, porque é essa mulher selvagem que nos protege. E o candomblé fala disso, explica isso, né, nos mostra isso. Eu agradeço muito a tudo que o candomblé me traz, a tudo que eu posso em tudo que eu posso me reconhecer do sagrado feminino do candomblé, essas deusas maravilhosas que eu reconheço em vocês. Axé, irmã, axé. Vida longa para o seu projeto, para o seu show. Que as Iabás continue te protegendo, te abençoando. Paula, tá lindo esse episódio, tá emocionante. Que bom te ouvir, que bom você falar. E eu queria saber, a gente quer saber, a ouvinte do Vozes Femininas, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, né? Caso alguém queira ver esse show, queira ver o espetáculo que você produz, queira te conhecer um pouco mais, como é que você está nas redes sociais? No Instagram, meu arroba é Paula da Paz Oficial, e no Facebook é Paula da Paz, e também no canal do YouTube, Paula da Paz. Maravilha, Paula. Muito obrigada por hoje, por esse episódio, por compor, por somar conosco. É um presente, como eu já falei desde o início. Muito obrigada, viu? Muito, muito mesmo. Não é mesmo, Ju? Você também gostou? Paula, obrigada por compartilhar tanto aqui com a gente. Foi uma conversa que passou, assim, a gente poderia... E você fala dos nomes de todas as pessoas, das conexões que a gente criou nesse tempo, assim...
Só orgulho, assim. Obrigada por trazer tanto pra gente. Eu que agradeço, é uma honra gigante estar aqui com vocês. E mais esse projeto lindo. Vida longa para nós. Axé. Axé. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Paula da Paz. E te convidamos para assinar o podcast e compartilhar na sua rede também, com as amigas, os amigos e os amigos. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa e seus projetos. Judias, muito obrigada pela parceria de hoje. Obrigada. Vozes Femininas tem a produção e apresentação de Catiana Normandia, Judias, Kelly Batista e Júlia Lúcia de Oliveira. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. somos vozes femininas.